Sabe, uma das coisas mais importantes é saber, é ter a sabedoria de encontrar soluções. A solução desse rapaz que está dormindo nessa cama aí com esse cobertor é a cama e o cobertor. Às vezes Jesus falou para os discípulos assim: não se pode colocar vinho novo em odres velhos. O importante não é o odre, o importante é o vinho. Nessa relação aí que o pastor falou conosco, Deus falou conosco, às vezes a pessoa quer permanecer eternamente no desconforto em valorizar uma cama. É da minha avó, é da minha tia. Eu tenho essa cama há 35 anos. Ok, meu irmão, mas tem hora, sabe, a roupa não cabe mais. Eu tenho uma roupa lá em casa, eu tinha uma camisa lá em casa. Eu ganhei uma camisa uma vez lá em casa, cara, ela era linda. Cara, que camisa, eu acho que ela era... Eu nunca tinha usado uma camisa tão linda como aquela. E ela não cabia em mim. E acho que ela encolheu. A barriga cresceu demais, eu não estava dando conta de fazer essa barriga diminuir. E eu tentava vestir aquela camisa, Aí os meninos meus filhos, né, que não têm piedade de mim, pai, pelo amor de Deus, né? Sabe, irmãos, deixa eu contar uma história para vocês. Essa noite é noite da gente lidar com a cama e com o cobertor. Não é... aqueles irmãos que andam mais próximos de nós, os pastores, sabe que nós sempre buscamos, sonhamos, desejamos encontrar uma comunidade co-irmã, uma comunidade parecida conosco, de quem nós precisamos e de alguma maneira também a gente acrescentaria essa comunidade, essa igreja. Já demos umas piscadas para a Assembleia de Deus, já demos uma namorada na Sal da Terra. Não todos nós, mas nós e os pastores conversando, alguns pastores mais, outros menos. Tivemos uma iniciativa muito forte, foi um namoro assim, uma amizade quase que virou namoro mesmo, com a Igreja de Cristo do Jardim Planalto. Porque no nosso coração a gente sentia a necessidade de nos fortalecermos mais. Porque nunca houve no coração dessa comunidade nenhuma vaidade por títulos, nenhuma vaidade por grandeza humana. O que nós sempre buscamos foi sermos úteis nas mãos de Deus, viver em comunidade, suprir uns aos outros nas suas necessidades, abençoar os irmãos. Mas de alguma maneira as coisas não davam certo. E olha só estas cristocidências que aconteceram nesses 2 últimos meses, eu não sei exatamente quantos meses, quando o meu coração já não sabia, não mais buscava alguém, alguma comunidade, nada. Eu recebi um convite para pregar num retiro, exatamente na igreja do pastor Renato. Eu não conhecia, nunca tinha visto falar do pastor Renato, nem nada, a não ser o Max, que congrega lá na comunidade, e a gente de vez em quando se encontra aí nas mídias sociais. E depois de 1 ano e alguma coisa que nós não nos falávamos, ele me ligou, a esposa dele também me ligou, perguntando se eu poderia pregar no retiro da igreja deles, da denominação deles. E eu levei um susto. Eu pregar aí na sua comunidade? Não, a gente conversou com o pastor, a gente ama, conhece você, e acreditamos que é uma bênção para a igreja local, nossa igreja, ouvir a palavra de Deus através dos seus lábios. Eu fiquei lisonjeado.
muito lisonjeado. E pedi a Deus, durante aquele período de tempo, uma palavra para a comunidade, para a igreja. Eu falei assim, ó Deus, me dê uma palavra para a igreja. Me dê uma palavra para que seja aquilo que a igreja lá precisa. E fiquei muito nervoso, como nunca tinha ficado nervoso para pregar. Eu prego desde os meus 15 anos. Falar em público para mim, irmãos, não é uma dificuldade. Falar não é uma dificuldade para mim. Falar a palavra de Deus e ter o temor de falar a palavra de Deus é uma dificuldade. Então me faz tremer, me faz ter dor na barriga, me faz ir no banheiro algumas vezes. Eu fico muito nervoso. Não da insegurança, mas do temor. E pedi uma palavra para Deus. Mas antes de pregar lá, achei isso muito zeloso da parte da comunidade aonde o pastor Renato pastoreia, de me conhecer, porque eu vou falar para o rebanho dele. Ele falou, vamos tomar café, vamos conversar. E nós saímos para lanchar, e nós ficamos alguns minutos, não sei se foi 1 hora, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos. Nós saímos para conversar, e eu fiquei muito feliz de conhecer o pastor Renato, o coração dele. Eu converso com as pessoas, não muitas vezes ouvindo o que elas falam, mas as entrelinhas. O conteúdo do seu coração. E o conteúdo do coração do Renato me fez muito bem, porque eu me senti representado pelo coração do Renato. Mas até então as coisas estavam assim, eu ia pregar na comunidade, na igreja deles. Eu fui e preguei. Mas quando estava faltando mais ou menos uns 15 dias, nasceu em mim um apelo, um desejo de algo a mais com a igreja do pastor Renato. Eu não falei com ninguém, porque qualquer coisa além de eu ir lá pregar e voltar para a minha comunidade, qualquer coisa além disso seria assim, uma coisa que não passava na minha cabeça, eu imagino, então na cabeça do Renato muito menos. E aí eu orei. Você sabe que tem oração e oração. E essa foi uma oração muito cara para o meu coração. Eu falei, Deus, eu vou pregar nesse retiro. E se o Senhor for comigo, eu orei assim, e se a palavra do Senhor fluir, e se a comunidade que eu for pregar lá, receber a palavra, juntamente com o pastor e a pastora, sua esposa, e eles tiver bons olhos para comigo, e se eu me identificar com aquela comunidade também, com o jeitão daquela comunidade, eu vou abrir meu coração para o pastor, e vou propor algumas coisas para ele. Eu fui, preguei, qual era o tema? Tempo de mudanças. Tempo de mudanças. Eu pensei que esse tempo de mudanças tinha a ver só com a igreja do pastor. Mas esse tema me chamou a atenção não no dia lá, mas nesses dias que eu estou vivendo. E quando o meu coração tinha a certeza de que a decisão que eu precisava tomar era aquela, eu experimentei uma das maiores tristezas da minha vida. Porque a vontade de Deus, para muitos, não passa de uma vontade pessoal que ele tem e chama isso de vontade de Deus. Muita gente toma decisões na vida e chama aquelas decisões de vontade de Deus para elas, muito mais porque elas queriam aquilo do que Deus queria aquilo. E tomar essa atitude não era uma atitude que eu gostaria de ter que tomar, mas eu sabia que essa decisão era a vontade de Deus para o bem dessa comunidade, para o bem da minha vida, para o bem da minha família, para o bem dos pastores, de cada criança nesse aprisco, de cada adolescente, de cada pessoa. Foram dias difíceis para a minha vida, que eu não consegui compartilhar com a minha esposa, ela apenas me viu muito triste, uma tristeza muito grande, porque eu sabia que a partir daquele momento,
e acontecer algo na minha vida e na vida dessa comunidade de grande relevância, de grande importância, em que eu não seria, a minha vontade não era a principal, eu poderia impedir de algo maravilhoso para acontecer na vida da igreja. O desapego ao nome, ao lugar, à cama, ao cobertor. Eu conversei com a minha esposa, e minha esposa, ela recebeu isso como uma direção de Deus. A minha esposa é uma pessoa muito importante na minha vida, em termos de tomadas de decisão, porque a minha esposa, ela é uma pessoa muito racional. E ela disse: meu bem, eu acredito que isso é o melhor para nós e para a igreja. Fiquei com isso no meu coração algumas semanas, não compartilhei com ninguém, apenas eu e a minha esposa, e eu em oração, pedindo a Deus algumas confirmações espirituais. Os irmãos sabem que eu não sou místico. Essas coisas de profecias precisam ser muito de Deus para eu acreditar. Eu não sou místico. E aí então, para você pode ser uma coisa simples, mas para mim foi como se fosse o teste de Gideão, para quem conhece a história. Deus falou para o Gideão, e Gideão falou: Senhor, se é tu mesmo, que essa lã amanheça molhada e o resto tudo seco. No outro dia aconteceu o que ele pediu. Ah, Senhor, se é tu mesmo, então a lã seca e tudo molhado. E aconteceu. Foi mais ou menos assim que aconteceu. E o Fernando, o pastor Fernando, que está ali, foi voz de Deus. Para mim, principalmente. Liguei para o pastor Fernando depois que o Max pregou aqui na igreja. Falei: pastor, tem como você trazer a palavra no domingo? Ele de pronto. Isso é muito importante para mim, porque na nossa história aqui da comunidade, poucas foram as vezes que o Fernando falou assim: posso. O Fernando é um empresário, pai de família, e o Fernando enveredou novamente para a faculdade. E foi fazer faculdade, e ele foi mesmo. E foi em períodos, e o Fernando é muito intenso no que ele faz. Então, não tinha muito, às vezes ele queria, mas não podia. Às vezes ele fala: não, eu posso, mas fica aí de stand-by. Não é isso, Fernando? Fica aí de stand-by, porque se não der, eu falo para você, a tempo. E foram algumas vezes na comunidade que eu falava para ele, aí ele punha o Gils, eu falava para ele punha a Sônia. Mas nesse dia, especificamente, ele deu um sim muito contundente. E eu assustei, falei: ué, bem, o Fernando falou que vai pregar. Aí eu falei: meu bem, põe aí uma palavra, porque pode ser que aconteça alguma coisa lá, ele não vai poder. Fica aí de stand-by. Ok. Porque tinha alguma coisa entre Deus e o Fernando também com relação a isso. Deus tinha dado uma palavra e falou: Fernando, eu quero que você pregue essa mensagem na igreja. Aí o Fernando falou assim: Senhor, eu só vou pregar essa mensagem se o pastor Robson me ligar para eu pregar. Aí eu liguei e falei: Fernando, prega. Ele falou: prego. E eu fiquei olhando no WhatsApp a semana inteira para ver se ele ia desmarcar. Não desmarcou. Fernando veio. Foi épocas de feriado prolongado, um grupo um pouco, mais ou menos desse tamanho aqui, estava aqui na igreja. E o Fernando vem com a mala na mão. Tema da mensagem do Fernando: viagem. Tema da mensagem, tema do congresso do pastor Renato: tempo de mudança. E o Fernando veio falando para nós, e a palavra de Deus que vinha no meu coração: a nuvem andou. Siga a nuvem. Tem muitos contratempos na viagem, às vezes você esquece uma coisa, tem que ir lá, e ele falando as coisas. Depois a filha dele falou para a gente, ou a mulher dele, alguém falou para ele: pai, não entendi nada daquela mensagem. Mas Deus estava falando com a pessoa certa, porque para mim estava claro. Falei com a minha irmã, com os meus irmãos: eu não tenho pai nem mãe, já morreram. Minhas irmãs e o meu irmão são os meus pais. Quando eu preciso de alguma coisa, de algum acolhimento, de falar alguma coisa da minha vida, são os meus irmãos. Eu estava falando para a pastora Ivone que
a nossa mãe vinha para a nossa comunhão. Nós nunca dependemos da nossa mãe e do nosso pai para ter comunhão. Muito pelo contrário, nós levávamos os nossos pais para a nossa comunhão. Então, meu pai e minha mãe faleceu e nós estamos do mesmo jeito, nós temos comunhão do mesmo jeito, quase que semanal. E então, irmãos, ela disse para mim, Alaine, falou assim, eu sabia, porque eu tive um sonho. Eu tive um sonho que nós estávamos saindo desse lugar e você bateu na minha mão ainda, porque a gente estava indo para outro lugar. Eu queria ter o prazer de ter conversado pessoalmente com cada irmão. Fui visitar o parente do Vitor no hospital. A primeira coisa que o Vitor me fala é, pastor, nós precisamos encontrar uma igreja para a gente se ligar. E ele foi falando, e ele não sabia de nada. Depois eu falei assim, calma lá, Vitor, depois que a gente visitar o irmão, eu vou falar com você. Vou visitar aquele casal maravilhoso ali, aquele senhor de idade, quase, né? De vez em quando ele dá um Alzheimer, mas tudo bem. Quando ele está lúcido. Vou conversar com o Reginaldo e a Thelma. Ela vai e bate no marido e fala assim, não te falei? Deus tinha falado comigo. Muitas coisas que bateram para ele dizer para você, irmãos, que nós estamos fazendo algo ruim. O que nós estamos fazendo aqui é algo maravilhoso para nós. Porque é muito difícil você encontrar uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja acolhedora, uma igreja que não esconde e não quer esconder, que tem coisas lá que pode ser que não seja, ainda esteja perfeito, de pastores acolhedores, de irmãos acolhedores, de uma igreja sadia, bíblica, que tem um trabalho para os adolescentes. Isso para mim tem sido tão necessário, uma igreja com responsabilidade. Tem muitos anos aqui em Goiânia, eu esqueci quantos anos vocês estão aqui em Goiânia, pastor Renato, 23 anos aqui em Goiânia, não é uma igreja nova, não sei se é 50 ou 60 anos no Brasil, né? Tem mais de 100 igrejas, cerca de 100 igrejas, uma igreja missionária, uma igreja que acolhe os necessitados, enfim, uma igreja muito parecida com aquilo que nós queremos ser quando a gente chegar no lugar em que a comunidade, a igreja Nova Vida já está. Então eu marquei uma reunião, eu queria ter conversado com os pastores, não consegui falar com os pastores primeiro, falei com o Ministério de Louvor, foi um momento de dor, porque nós nos amamos, nós nos queremos bem, mas todos reconheceram que esse é o caminho, que esse é o momento. Conversei com os pastores, eu pensei que ia gastar 2 horas, gastei 20 e poucos minutos, porque também os pastores sentiam, acreditavam que esse é o melhor caminho para a igreja. O que nós vamos fazer? Provavelmente esse é o nosso último culto aqui nesse prédio. Nós vamos mudar de endereço, mas vamos continuar sendo uma igreja maravilhosa como nós queremos ser. Só que nós vamos ter mais irmãos, nós vamos ter mais irmãs, nós vamos ter mais pessoas sentadas junto conosco, pessoas que vão nos acolher e pessoas a quem nós também vamos nos acolher. Eu disse, pastor, nós estamos indo lá não para transformar a sua igreja para ser a nossa, do jeitão nosso, lá não vai ser casa na rocha, lá nós estamos indo e nós queremos ser acolhidos por você. Eu falei assim, irmão, tenha paciência só com a gente, para que nós possamos acolher vocês de uma maneira muito sábia. E a maior preocupação do pastor Renato foi saber se os irmãos ficariam bem. E eu disse, nós vamos ficar bem porque nós vamos ficar juntos. Nós vamos ficar bem porque nós iremos todos. E quando nós olharmos para o lado, vai estar sentado lá os nossos irmãos com outros irmãos. Porque nós não temos apreço demasiadamente com cama e com coberta que não serve mais. Nós queremos o melhor. Nós queremos ter um ambiente melhor, uma igreja de oração, uma igreja de jejum, uma igreja que ama a santidade, uma igreja que acolhe. Então, para esse lugar que nós iremos, irmãos, uma igreja simples. É a palavra que o pastor sempre fala, e eu ouvi ele falando para um dos irmãos lá hoje de manhã,
Ministério de Louvor foi fazer o louvor lá. Olha, nossa igreja é muito simples. Então, nós também somos tão simples e queremos ser assim também. Então, nós vamos congregar juntos com esses amados irmãos. Todos nós, todos os nossos filhos, não vai ficar nenhuma unha para trás. Todos nós iremos. Por quê? Porque essa não é a direção do pastor Robson. Essa é a direção de Deus para nós. Porque a sua ausência no meio do rebanho vai causar tristeza em alguns irmãos, porque você é amado por esse rebanho. Você é amada por alguém desse aprisco. E quando você chegar lá, você não vai ficar, porque alguns irmãos ficaram assim tristes. Pastor, eu estou triste, mas eu vou com o coração aberto. E quando chegou lá, quase engoliu a orelha hoje. Falei assim, é aqui mesmo, pastor. É aqui mesmo a nossa comunidade, é aqui. Nossos desafios. Nossos desafios têm a ver com coisas mínimas para nós, porque nós somos uma comunidade de responsabilidade, uma comunidade de pessoas responsáveis e generosas. O que nós queremos fazer é sair daqui e não ficar devendo nada, nem aluguel, nem salários, nem taxas, nada. Não é? Então, já comecei a conversar com o Renato e com o Fernando, que nesse período de tempo, nesses próximos domingos, nós vamos fazer o levantamento de quanto precisamos. O Vitor falou para mim que nós precisamos em torno de R$7.500 mais ou menos, para a gente organizar tudo da igreja. Eu penso que nós podemos fazer isso nesses próximos 2 finais de semana. Então, no grupo lá do WhatsApp da igreja, nós vamos direcionar você para que você se organize financeiramente, para que a gente recolha todo o dinheiro para fazer a mudança, tirar as coisas que a gente precisa tirar daqui, pagar o que precisa ser pago e a gente ir para lá. A igreja lá tem 2 reuniões. Tem segunda-feira é oração, se ir um irmão tem oração. Tem oração lá toda segunda-feira lá na igreja. E nós vamos, quem gosta e precisa e quer e pode orar na segunda-feira, lá tem reunião de oração. Tem culto de manhã, das 9h30 às 11h30, aos domingos. Tem um culto que é voltado para o estudo bíblico, tremendo. Lá o pastor está estudando sobre o livro de Jonas, tem sido poderoso. Tem trabalho com adolescentes, agora mesmo vai ter o Acampa Dentro com os adolescentes, tem retiro para adolescentes. Eles programam o ano todo, então durante o ano tem 3 retiros para casais, para a igreja e para os adolescentes. Tem períodos de jejum da igreja, tem períodos de oração da igreja, tem trabalho que nós estamos pensando para fazer com os casais, não é aquilo que a gente está fazendo aqui. Os meninos da equipe de louvor vai se misturar com o pessoal da equipe de louvor lá. Enfim, nós vamos continuar, só que com mais irmãos, não é? Com mais irmãos. O culto da noite começa às 7h, lá na igreja. Então, a partir de domingo que vem, eu queria pedir para nos próximos 2 domingos você frequentar só o culto da noite, para nós nos vermos lá, ok? Para a gente se ver lá. Então, nós vamos frequentar o culto da noite. Posteriormente, você pode ir nos 2, se você quiser, porque um é sobre estudo, embora tenha louvor, tenha tudo que uma reunião normal tenha, mas é mais voltado para o estudo bíblico. E à noite também é pregação da palavra de Deus. Não vamos falar sobre nada lá que não seja a palavra de Deus, mas temas mais livres, enfim, de acordo com o que a igreja lá organiza. Você pode dizer um amém? Amém. Foram 10 anos aqui, junto com os irmãos, e eu vi aqui esse menino aqui, que quando eu cheguei ele já estava, e agora nós estamos indo junto para o mesmo lugar. Rafael, junto com a sua esposa. Pastor Geraldo e pastora Terezinha, pastor Manuel, e a sua esposa que faleceu, pastora Cirleusa, que sempre lembro dela, porque foi uma obreira poderosa aqui no nosso meio. Pastor Fernando e Rônia, pastor Gilson e Caroline, pastora Sônia.
Esses irmãos suportaram todos os dias bons e ruins dessa comunidade. Pessoas da minha mais alta consideração, apreço, gratidão, amor. Alguns foram meus irmãos, mas em especial esse casal foram mais do que isso. Foram muitas vezes o meu pai e a minha mãe, embora não pareça, eu sou mais velho do que os dois. Momentos muito sérios na minha vida, pessoal, particular, íntima, foi no colo deles que eu fui ser consolado, orientado, pastoreado. Rafael, mas a Mariana, Michele e Ricardo, Luiz e Paula, Marcinho, Pablo que chegou agora, Fabiana nem se fala, o Lucas, a Márcia, o Luiz, a Gabriela, o Ricardo, cada irmão, o Fernando, o Leandro, a Lindalva, cada irmão, a Kátia, cada irmão, são meus filhos. A Antônia, que não está aqui, a Janice, que eu vi os seus dias mais tristes, mas que Deus trouxe superação, e a glória da segunda casa foi maior do que a primeira, porque Deus deu um Geraldo para ela. Todo Geraldo é uma bênção, né, Geraldo? O Fernando e a esposa dele, meu amigo pessoal, Vitor e Camila, que estamos juntos há muitos anos, meus irmãos, a Sônia, e toda a sua família, que for falar aqui não vai gastar muito tempo, a Laine e o Gilson, que se eu for falar também aqui vai gastar muito tempo, tem muito filho. Cada irmão. O que eu tenho para dizer para vocês é que nós não estamos saindo de uma coisa boa para uma coisa ruim. Nós estamos saindo de um momento que nós vivemos como igreja. Estamos passando dias de desafios, mas nós estamos entrando em Canaã, em lugar bom. E quando nós estivermos lá, você vai me abraçar e falar: obrigado, pastor, porque nós estamos bem. Nesses 10 anos, nenhum centavo dessa comunidade entrou no meu bolso de maneira corrupta. Nesses 10 anos que eu estou nessa comunidade, eu nunca entortei esse livro aqui para falar para vocês o que eu quero. Mas sempre quis e desejei ensinar para vocês o evangelho que por ele eu vivo e por ele eu morro. Tentei e busquei ser amigo de cada um. Tentei e busquei ao meu modo ser um pastor que pudesse servir de exemplo para vocês. Jamais tentei camuflar os meus defeitos, esconder os meus defeitos, para que vocês não tivessem por nenhum segundo sequer a impressão que estava sendo pastoreado por um anjo, mas por um homem comum como vocês. Assim será a minha vida até o fim. Não estou indo junto com vocês para aquela comunidade para eu sentar no banco e falar: estou cansado, não aguento mais. Não, a obra de Deus me empolga. A obra de Deus inflama o meu coração, porque a obra de Deus é gente, e eu amo gente. Sentar com você, ouvir seus lamentos, ver as suas vitórias,
perceber o leão chegando, e muitas vezes com cajado, e você não entender muitas vezes a minha postura, a minha posição, mas sempre, sempre, sempre foi, irmãos, como alguém que está diante de Deus para cuidar do seu rebanho, como Deus quer. Então, não é muito eu conduzi-los, como um pastor conduz o seu rebanho, a um momento melhor, a um lugar melhor. Eu quero que vocês vão para aquele lugar, com a tristeza do amor, mas com a esperança da fé. Onde todos nós vamos submeter a liderança espiritual do pastor Renato. Lá naquela igreja vai ter só um pastor. É o pastor Renato. E eu vou ser uma das ovelhas lá. Por quê? Porque é isso que eu sou, ovelha. E a minha vocação, eu vou exercer em qualquer lugar. Porque eu fui chamado por Deus para cuidar de gente, e tem gente no mundo. Tem 7 bilhões. Todo dia eu cuido de alguém. Vou cuidar de gente lá. Eu não preciso de um título para aconselhar, para orar por alguém, para amar alguém. Eu não preciso de título. Porque eu sou um discípulo de Jesus. E eu quero que quando vocês me verem lá, vocês olharem para mim de cantinho de olho, ficar me observando, vocês terem orgulho de falar, aquele irmão lá é meu irmão, é um homem de Deus, é um servo de Jesus Cristo. Quero sim, irmãos, dizerem para vocês, sejam meus imitadores, como eu procuro ser imitador de Cristo. Quero que vocês imitem Cristo em mim, e tudo que não é Cristo em mim, exorte-me, para que eu seja. Hoje é o nosso culto, não é de festa, mas também não é de tristeza de dizer, minha cama, porque a casa na rocha, Jesus não morreu pela casa na rocha. Jesus morreu pela igreja, e nós somos igreja. Você não ama a casa na rocha? Você me pergunta. Se eu amo a casa na rocha? Porque a casa na rocha são vocês, não é essa cadeira. Casa na rocha é o evangelho que nós aprendemos a crer, que pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas, e nós amamos a Deus amando pessoas, e nós servimos a Deus servindo pessoas. É assim que eu vou viver para sempre. Então hoje, nós estamos despedindo do prédio. Inclusive o prédio é melhor. É mais bonito, é mais organizado, mas não é isso que nos encanta. O que nos alegra é a gente. Estamos juntos? Estamos juntos. Amém, queridos?